Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar o nosso estudo sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023. E estamos no capítulo 2º. O capítulo 2º agora traz como título o olhar de discípulos de missionários sobre a realidade. O versículo bíblico como fio condutor, ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão. Porém, vamos relembrar o objetivo geral dessas diretrizes, que diz assim: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Já fizemos um vídeo, o vídeo anterior, que falava sobre o contemplar esse mundo que se transforma cada vez mais para poder sair em missão. E como subtema desse capítulo, o documento agora nos ajuda no número 46, quer dizer, a refletir sobre a cidade onde Deus habita. Ou seja, esse número 46 diz que, para a gente compreender o momento que nós estamos vivendo agora, que não só é uma época de mudanças, né? Se nós disséssemos época de mudança, diríamos que o século XXI está fazendo pequenas mudanças. Mas muitos documentos da igreja, sociólogos, estudiosos, dizem que, na verdade, é uma mudança de época. É uma época que nós conhecemos e que está desaparecendo para nascer uma nova época, um novo jeito de ser. Com certeza trará muitas coisas boas, como sempre, mas também muitas dificuldades, né, que nós vamos ter que aprender a ajudar nessas sombras que também vão nascendo, a encontrar o caminho da evangelização, o caminho de Deus. Mas o documento diz que o modo de nós compreendermos, por exemplo, essa nova época que nasce, essa mudança de época, é a figura da cidade. Lembrem que nos vídeos anteriores o documento fala muito, as diretrizes falam muito sobre isso, e nós estamos, por exemplo, no Brasil, cada vez mais se tornando um Brasil urbano, né? Urbano significa com a mentalidade das pessoas que vivem nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Nós sabemos que existe um estilo diferente de vida, de pensar, um ritmo de vida de quem vive na cidade, quem vive mais nas zonas campesinas, nas zonas rurais do nosso Brasil. Mas a mentalidade urbana está cada vez mais entrando no jeito de ser, no jeito de pensar de todos os brasileiros. Então, você conhecer as cidades, conhecer o que está acontecendo nas grandes metrópoles, tentar ter uma percepção de discípulos missionários, né? E tentar compreender esse estilo de vida das metrópoles que acaba influenciando, inclusive, outras cidades de portes menores e até nas zonas rurais também, importantíssimo, porque o jeito de ser da cidade vai colocando as suas raízes, como eu disse anteriormente, às vezes até no jeito de ser, de pensar, nos desejos, nas aspirações de pessoas que vivem longe também dos centros urbanos. Bom, diante disso, o número 47, então, nos convida a reconhecer, dentro desse contexto tão difícil em que vivemos agora, reconhecer sempre a presença de Deus. Porque nós podemos ter a tendência de achar que Deus está ausente desses lugares. Não é verdade. Pode ser que os corações estejam ausentes de Deus. Mas Deus nunca está ausente da presença. Deus nunca está ausente de estar ao lado dos seus filhos e filhas. Mesmo nesse contexto onde muitas vezes as pessoas se voltam as costas para Deus, ou não sentem mais a necessidade de Deus, nem da religião, nem da igreja, nem de viver a fé, nem de falar sobre céu. Parece que isso não faz mais parte do imaginário ou da própria vida, né, do povo.
mas Deus está presente ali. Por isso que a cidade, ela precisa de uma ação evangelizadora, que tem que ser uma ação evangelizadora adaptada, de certa forma, diz o documento. E ele cita o documento de Aparecida, número 514, que diz assim: a fé nos ensina que Deus vive na cidade, em meio às suas alegrias, desejos, esperanças, como também em meio às suas dores e sofrimentos. Né? Então, cabe à igreja, claro que iluminada pelo Espírito Santo, contemplar essa realidade tão desafiadora que é o jeito de ser, a mentalidade, o jeito de ser da cidade, distinguir nessa cidade, pela ação desse mesmo Espírito, o que há de sombras, ou seja, daquelas situações onde se expulsa Deus da presença das instituições, né, sociais, dos lugares, dos corações das pessoas, elas mesmas expulsam Deus, mas também reconhecer onde há luzes, ou seja, onde Deus já está atuando, onde Ele consegue romper essas trevas e essas sombras, e Ele arma, sim, arma naquele lugar o seu amor e a sua misericórdia, porque Deus não deixa de atuar na vida dos seus filhos e filhas. E no número 48, o documento nos lembra que para compreender essa realidade tão complexa, que é a realidade das grandes metrópoles, dos grandes centros, das cidades, muito desafiadora essa realidade para a evangelização, existem vários modos de nós compreendermos, né? Como eu disse até nos vídeos anteriores, existe o modo da sociologia, da filosofia, da antropologia, de tantas ciências. Mas nós também temos o nosso modo próprio de ver isso, né? É um olhar próprio de discípulos de missionários, de evangelizadores, que querem não obrigar, mas que querem propor uma vida nova, como Jesus disse a Filipe, vinde ver, né? Então fazer esse convite amoroso. Então nós temos, como discípulos de Cristo e anunciadores desse mesmo Jesus, da sua boa nova de salvação, nós temos os nossos próprios critérios de fazer o julgamento, né? de discernir como anda essa sociedade da cidade urbana propriamente. Nós temos condições de compreender nessa cidade quais são os valores que para eles contam, quais são os seus centros de interesse. Nós temos condições de compreender na cidade quais são as linhas de pensamento das pessoas que vivem na cidade, né? Quais são as nossas próprias fontes inspiradoras e até mesmo das próprias pessoas que vivem na cidade. Quais são os modelos de vida da humanidade, né? Que as grandes metrópoles, as grandes cidades cultivam. Quais são os seus modelos de vida? Então nós precisamos, iluminados pelo Espírito Santo, ir entendendo isso. Porque ali está, às vezes até mesmo sem perceber, e na maioria das vezes é assim, o clamor do povo por um sentido de vida. E vão buscar o sentido de vida em várias situações diferentes, só que às vezes procuram isso em situações de morte, não em situações que trazem vida. Então nós, como discípulos missionários, não podemos renunciar àquilo que Jesus deixou para nós e para a sua igreja, que é anunciar a sua palavra em todo momento, sobretudo através do testemunho de vida. Eu acredito que o mundo hoje, sim, está muito cansado de palavras, porque há muita gente que promete coisa demais, fala muito bonito, mas quando vai se ver a vida no dia a dia, ela acaba traindo as suas próprias palavras, né? Então, hoje o grande testemunho cristão de evangelização é através do testemunho. Uma igreja verdadeiramente simples, humilde, pobre, uma igreja que nos seus fiéis procura ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, uma igreja que é acolhedora, que sabe acolher o pecador com todo carinho e amor, ajudando-o a se livrar do seu pecado, e uma igreja que luta para poder viver a unidade, né? Nessa diversidade grande de pensamentos, de coração, de jeito de ser, mas que todos querem viver essa santidade. Esse é o grande testemunho para o mundo de hoje, que é ver homens, né, e mulheres que procuram a santidade no seu dia a dia, que conhecem a palavra do Senhor e procuram vivê-la. Essa é a luz
que vai nos ajudar a compreender esses novos desafios que temos diante de nós, mas diante dos quais nós não podemos esmorecer. Porque se o nosso amor por Cristo é grande, nada por Ele e pela Igreja nos custará. Entreguemos nossa vida, a vida de nossa Igreja, na mão da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.